Paz de Jesus, meus irmãos, pode sentar. Que alegria estar aqui com vocês hoje. Aqui tem jovem? Essa é da minha época, hein? Essa é da minha época. Quando eu ouvi vocês falando, voltei lá para o ano de 2009, 2010, quando comecei a caminhar na igreja, no Ministério Jovem, e que esse era o lema da juventude carismática da Diocese de Osasco e do Brasil. Louvado seja Deus por essa noite, eu me alegro muito com o convite para estar aqui hoje, para que nós pudéssemos partilhar. Bom, como o seminarista falou, meu nome é Diogo, eu sou esposo da Tainá, que está ali junto com meu filho Felipe, sou do grupo de oração Kenosis e membro da comunidade Kenosis também, que é uma comunidade de vida e aliança aqui da Diocese de Osasco. Bom, irmãos, jovens, eu vou falar muito irmãos aqui, não vou falar jovens, tá? Porque é a minha característica. Hoje, não só hoje, mas os últimos dias que vocês estiveram aqui, foram trazidos alguns temas para reflexão, para que nós pudéssemos sair daqui um pouquinho melhores do que nós chegamos. Que esse é sempre o intuito quando Deus reúne um povo. E vocês, talvez aqui não tem jovens só da paróquia São Lucas, aqui tem uma galerinha da São Pedro também, né? De outras paróquias. Eu sou ex-paroquiano daqui, mas aí o ano passado eu me mudei para Osasco e agora eu sou paroquiano da paróquia São Domingos, Padre José Eduardo. E o tema que nós vamos partilhar hoje é juventude cristã versus atualidade. Como ser cristão no mundo de hoje? Eita, perguntinha difícil essa. Quando eu refletia sobre isso, sobre esse tema, pedindo para que Deus direcionasse mesmo, uma reflexão sincera, porque eu já não sou tão jovem como vocês, eu já estou para fazer os meus 30, então a minha juventude já passou. Hoje para vocês são outros desafios. O meu desafio era o início ali de muitos amigos entrando no mundo das drogas, quando foi começando a ter um boom da drogadição. Esse problema persiste, hoje ainda na sociedade. Mas na minha época, é quando estava começando, eu era adolescente, queria experimentar as coisas boas que o mundo oferecia. Mas hoje são outros desafios que vocês têm vivido. Mas, para falar sobre esse tema, eu me lembrei de uma palavra, e Deus trouxe ela ao meu coração para nós partilharmos, que eu ouvi muito na época da minha juventude. E quem trouxe a Bíblia, pega comigo aí, no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo 4, 12. Eu não vou falar a página, porque eu sei que muitas Bíblias são diferentes aqui, então para não confundir. 1 Timóteo 4, 12. 1 Timóteo 4, 12. Quem achou, diga achei. Quem não achou, fala por mão do lado, me ajuda. Primeira Timóteo está quase para o finalzinho da Bíblia. Depois de Atos dos Apóstolos, Coríntios. Mas vamos seguindo aqui, porque o tempo é curto para nós refletirmos. A palavra diz o seguinte: ninguém te despreze por serem jovens. Ao contrário,
torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar e de viver, na caridade, na fé, na castidade. Enquanto eu não chegar, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Aplauda a palavra de Deus. Essa palavra remete muito a essa questão da juventude cristã versus a atualidade. Como o jovem tem de se portar ante uma sociedade que, na minha época de adolescência e juventude, não era tão forte os lobbies que hoje são realizados aí, de homossexualismo, aborto, feminismo. Essas coisas não eram tão fortes assim. Eu vim ouvir falar disso um pouco mais velho, já depois de casado talvez. Não me casei tão velho, nós vamos fazer na próxima segunda-feira 7 anos de casado. Então, eu me casei com 22 anos. Mas eu vim ouvir falar disso um pouquinho mais velho, não quando eu era adolescente, quando eu era jovem. Talvez nem me interessaria por isso. Mas vocês hoje em dia aí no mundo da internet, hoje uma criança com 7 anos já tem um celular. Eu tive o primeiro celular com 15 anos de idade, porque eu precisava começar a trabalhar e precisava de um celular. Senão, só com 18. E não é muito tempo atrás não, tá, gente? Eu estou falando aqui de 2011, 12, 2009. Talvez muitos aqui não tinham nem nascido nessa época ainda. Mas foi nessa época. Mas como que a juventude cristã, vocês que muitos aqui servem ao altar, muitos aqui são talvez catequistas, acólitos, servem em outros serviços na igreja. Como que eu, jovem, como que você, jovem, tem de se portar ante essa sociedade? E aqui, Paulo está falando a Timóteo, que era jovem e estava à frente da comunidade. Ele estava à frente, ele liderava aquela igreja daquela região. Então, para que Timóteo não fosse ignorado pelos mais velhos, porque nós temos essa tendência, e aí os mais velhos que estão aqui podem até falar isso, porque eu quando era jovem, eu era desprezado pela minha avó, pelos meus tios, por alguns familiares, porque ninguém acreditava no jovem. Então, Paulo, ele dá para Timóteo aqui um ensinamento que serve para hoje, para nós. Se ninguém dá a mínima para você, como jovem, para aquilo que você fala, está aqui a receita. Paulo diz o seguinte: ninguém te despreze por seres jovens, ao contrário, torna-te modelo para os fiéis. E aí, eu queria fazer umas reflexões com essas palavras que Paulo fala aqui. Tornar-se modelo, no modo de falar e de viver. E eu queria fazer uma breve reflexão sobre esta parte com vocês. Nós, por muitas vezes, e aí eu estou trazendo aqui, eu comecei a caminhar em 2009, e antes disso eu vivia uma vida de drogadição, bebida, promiscuidade, e muitas outras coisas. Eu bebia de segunda a segunda, eu saía para balada, e eu tinha somente 15 anos de idade. Minha mãe divorciada do meu pai era alcoólatra, tinha N problemas na minha vida que não cabe aqui nessa pregação. Mas quando eu comecei a caminhar com Deus, ainda existia uma desconfiança por parte de algumas pessoas da minha família, acerca daquilo que eu poderia vir a ser. Só quem sabe o que nós poderemos ser no futuro é Deus. E se você chegou aqui hoje, e aí eu já quero, em nome de Jesus, quebrar essa maldição dessas palavras que talvez foram ditas a você. Se você está chegando aqui hoje, e alguém diz para você que você não é capaz
de realizar os seus sonhos, que você não é capaz de alcançar aquilo que Deus está colocando no seu coração, em nome de Jesus, que isso caia por terra. Porque ninguém pode determinar algo na sua vida se não for Deus. Então, para que naquela ocasião eu me tornasse modelo para a juventude ou para a minha família, eu precisava viver algumas coisas. Eu vou passear em algumas palavras, mas vocês não precisam pegar, tá? Eu vou ir aqui pegando. Então, no modo de viver como jovens católicos, Pedro orienta o seguinte, e eu vou pegar aqui, vocês não precisam pegar. Pedro orienta o seguinte: cingi, portanto, os rins do vosso espírito, sede sóbrios e colocai toda a esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. À maneira de filhos obedientes, já não vos amoldeis aos desejos que tinhais antes, no tempo da vossa ignorância, a exemplo da santidade daquele que vos chamou. Sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Para depois você pegar, isso que Pedro fala está em 1 Pedro, versículo 13. 1 Pedro, versículo 13. Então, para que ninguém nos despreze por sermos jovens, porque nós estamos vivendo num mundo em que tudo é desconfiança, tudo é desacreditado, ninguém acredita na palavra, na nossa palavra. Para nós sermos modelos, Pedro diz o seguinte: é fácil, é muito fácil ser santo, é só imitar Jesus. E aí vocês vão me falar, é difícil. Não é difícil. Quem é que já assistiu o filme de São Felipe Neri? Então vocês precisam assistir, quem não assistiu. O nome do meu filho é Felipe Neri, que é o santo onomástico que nos abençoou com a vida dele. Em determinado momento de um dos filmes, eu vou dar um pequeno spoiler aqui, mas isso não vai atrapalhar vocês assistirem depois. Acontece uma situação com um dos filhos espirituais de São Felipe Neri, que era o único dos filhos dele que tinha feito faculdade. E o outro era um filho que tinha acontecido uma situação quando ele era criança e ele fugiu, ele foi embora. Quando ele retorna para casa, São Felipe Neri manda fazer um banquete para ele. Alguém está se lembrando aqui de alguma passagem bíblica? E aí São Felipe Neri faz um banquete para aquele filho. O filho que tinha ficado com São Felipe Neri, que era dedicado, que cuidava da cozinha, cuidava de tudo ali para Felipe, fica bravo, porque ele estava fazendo uma festa para aquele que tinha ido embora. O meio filão tinha ido embora. O nome dele é meio filão mesmo, tá? E aí São Felipe vai até Pedrinho, que estava lá na cozinha, e pergunta para ele. E aí ele começa a narrar essa passagem do filho pródigo. No fim, Pedrinho vira para Felipe e pergunta: por que é tão difícil viver o evangelho? E Felipe responde com todo amor e carinho: porque é simples. Ser santo é simples. Somos nós que complicamos as coisas. Então, se nós queremos, como jovens católicos, ser modelos, nós temos de entender que nós temos de imitar alguém, imitar a Jesus. Aí, eu vou trazer uma coisa que talvez aqui, todos vocês são jovens, todos nós aqui, talvez nós fazemos isso. Uma das coisas que Jesus foi praticamente toda a sua vida, mas durante 30 anos, que só existe um relato da vida dele nesse período, que é aos 12 anos, diz que ele foi obediente à sua mãe, durante 30 anos. Se por algum motivo você desobedece os seus pais, desobedece os mais velhos,
não respeita, uma boa confissão vale a pena, porque você está desonrando o pai e mãe, é um dos mandamentos aí que nós temos de seguir. E querendo ou não, irmãos, eles têm mais experiência que nós. Hoje eu sou pai, eu tenho mais experiência com meu filho. Então, se por algum motivo você tem desobedecido, discutido, hoje a juventude está enfrentando muito os pais. Graças a Deus eu tenho todos os dentes na minha boca, porque minha mãe falava assim para mim quando eu era criança: respeito é bom e conserva os dentes. Eu ouvi esses dias um palestrante falando que na casa dele, ele foi criado com a democracia cubana. Você tem o direito de obedecer o que eu falo, e ponto. Então, irmãos, se você, e aí faça essa reflexão, tem desobedecido, tem enfrentado seus pais, tem enfrentado aquele que cuida de você, que te dá todo amor e carinho, reflita, depois procure um sacerdote, faça uma boa confissão, porque se estamos fazendo isso, estamos ferindo um dos 10 mandamentos, que é honrar pai e mãe. Então, faça essa reflexão. Para sermos modelo, temos de ser obedientes. Até mesmo, e aí eu vou falar aqui até mesmo, se você falou assim: ó, mãe, eu quero ir na semana da juventude, sua mãe falou, você não vai, você tinha que ter ficado em casa por obediência a ela. Ah, mas era para ir para a igreja. Tudo bem, mas você tinha que obedecer a sua mãe. Ponto. Estou certo, seminarista? Ponto. É esse o nível de obediência. Ah, não tem mais. Minha mãe, se ela falasse alguma coisa para mim, eu fizesse, ela, o que você falou? Nada. Porque é isso, irmãos, nós temos de amar. Porque quando você fica doente, não é o seu amigo ou sua amiga que vai ficar acordado de madrugada com você. Não são eles que vão gastar dinheiro comprando remédio. São seus pais, então sejam obedientes. Primeiro ponto aí para ser modelo: obediência. Porque Jesus foi obediente, então nós temos que imitá-lo. Então, nós vamos seguindo nesse mundo que a desobediência, a transgressão, eu tenho refletido sobre algumas coisas. Hoje em dia é assim, os pais falam assim para os filhos: ó, vai para a escola e obedece o professor. Aí o professor fala na escola: ó, você tem que desobedecer os seus pais, você tem que enfrentar, porque não é assim. Não, seu pai não pode mandar em você. Não, ele manda. Se você quer independência, você faz o seguinte: você começa a trabalhar, aluga uma casa e vai. Mas isso também não significa que você tem de deixar de ser obediente. Se hoje ainda, com 30 anos, casado há 7, minha mãe mandar eu fazer alguma coisa, eu tenho que ser obediente a ela. Porque isso é mandamento, eu tenho de honrá-la. Honrá-la. Meu tio casado desrespeitou minha avó, ela deu um tabefe na cara dele. Porque é isso. Temos de respeitar. E até a memória, se já é falecido, temos de respeitar a memória. Isso é ser modelo. Para sermos modelos, e aí lembrando sempre de Timóteo, para que ninguém te despreze, vamos passar a imitar a Cristo. Cristo tinha autoridade quando chegava. Aqueles que imitavam a Cristo tinham autoridade quando chegavam. As pessoas olhavam e viam como modelo de santidade, de respeito. São João Paulo II aqui é uma linda memória a se fazer disso. Ele conseguiu parar guerras com a sua obediência a Deus e o seu seguimento de Cristo como modelo. Então, nós temos alguns santos que podem nos servir de modelo: Santa Teresinha, São João Paulo II, São Felipe Neri, outro santo que você tenha de devoção. Então, isso é para sermos modelo, ok?
Então, nós temos de ser modelos no nosso modo de falar e de viver. E aí, viver como convém a santos, isso eu refletia sobre um dos nossos lemas na comunidade Kenosis, né? E é o que determina um pouco do que nós somos chamados a viver. Viver como convém a santos, porque somos todos chamados à santidade, em virtude do batismo recebido. Quem é batizado aí, levanta a mão. Quem não é batizado, procure se batizar, vai fazer o curso. Se você já é grande, escolhe um padrinho e uma madrinha que sejam santos, porque a função do padrinho e da madrinha é te levar à santidade, tá? Então, todo batizado é chamado à santidade. Quem não é batizado não é chamado à santidade? É chamado à santidade também. Mas vai logo se batizar, para que você consiga realizar depois os outros sacramentos, para poder comungar o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a melhor coisa que existe na nossa vida. Meu filho, com 6 anos, o que ele mais deseja hoje em dia é comungar. Tanto que todos os dias na Santa Missa de domingo, no momento da comunhão, a gente se ajoelha e ele faz uma comunhão espiritual, porque ele quer pedir para Jesus que ele quer comungar o mais rápido possível. Então, vá se batizar, vai fazer crisma, primeira Eucaristia, para você poder comungar o corpo de Cristo. Amém? Então, a viver como convém a santos, porque somos todos chamados à santidade, em virtude do batismo recebido. E porque a santidade é a força mais poderosa para levar a Cristo o coração dos homens. Essa frase é de São João Paulo II. Essa aqui, né? A santidade é a força mais poderosa para levar a Cristo ao coração dos homens. Você quer ser modelo para alguém? Você quer que as pessoas olhem para você e falem: nossa, como eu queria ser igual a essa pessoa. Você quer? Tem que ser modelo, e o nosso modelo é Jesus. É viver como Jesus, ser outro Cristo. Paulo diz em uma das suas cartas que talvez a única carta que será lida pela pessoa é a minha vida. Então, se a minha vida não imitar a Cristo, eu posso levar a pessoa. E aí, nós temos aqui 2 caminhos. Eu posso levar a pessoa para o céu ou para o inferno. Eu quero ser escada para o céu, não elevador para o inferno. Então, viver como convém a santos. Santo como meu Senhor é santo. Sede santos como Jesus é santo, como Deus é santo. É isso que nós temos de fazer, para ser modelos, ser modelados por Ele. Deixando que a graça de Deus nos fortaleça. E aí, Paulo continua aqui: ninguém te despreze por ser jovem, ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar, de viver na caridade. Quem aqui já ouviu 1 Coríntios 13? Levanta a mão. Tá, eu vou ler aqui para vocês, não precisa pegar. Porque 1 Coríntios, se você quer viver na caridade, e aí nós, irmãos, achamos que viver a caridade é simplesmente dar uma esmola. Não, é muito mais, é muito maior, muito maior. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Mesmo que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transpor as montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa,
tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará, a nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando a gente lê caridade, você substitua também pela palavra amor. Algumas traduções trazem a palavra amor no lugar de caridade. Então, para nós sermos modelos, como Paulo fala a Timóteo, ele fala que ele tem que, para ser modelo, tem que ser na forma de viver, no modo de vestir, viver na caridade, na fé, na castidade. Então agora nós estamos falando da caridade. E aqui, né, em 1 Coríntios, ele vai passando por várias coisas. Ainda que eu pegasse todos os meus bens e doasse, se não fosse com caridade, se não fosse com amor, de nada valeria. Se eu estivesse aqui pregando hoje, sem amor, sem caridade, de nada valeria. Essas palavras seriam pérolas talvez jogadas aos porcos. Porque sem amor por aquilo que você está fazendo, você está vivendo, sem amor por aqueles que você está vivendo, ainda que minha mãe me mandasse lavar uma louça, sem amor, de nada valeria. Só estou lavando porque ela mandou, e ponto. Não, faz com amor. Surpreende, amanhã, está todo mundo de férias da escola aqui? Tá? Tenta acordar mais cedo que a mãe amanhã. Eu sei que tem algumas mães que acordam muito cedo. Ou no final de semana, que a mãe for dormir um pouquinho mais, faz um café despretensioso. Por que eu estou falando isso? Quando eu era jovem, eu ia abraçar minha mãe falava assim, eu não tenho dinheiro não. Porque eu sempre fazia atos de carinho para minha mãe, querendo algo em troca. Então, lavar uma louça, limpar a casa, fazer uma atividade de casa, se você não fizer com amor, não está valendo de nada. Ou qualquer outra coisa. Vir para a Santa Missa, vir para a igreja, vir aqui. Talvez você veja arrastado, louvado seja Deus, para você estar ouvindo isso, e Deus mudar o seu coração. Eu cheguei no grupo de oração, na verdade eu não cheguei no grupo de oração, o grupo de oração chegou até mim. Eu estava no Parque do Planalto aqui, todos conhecem. Por incrível que pareça, naquela quarta-feira era o único dia da semana que eu não estava bebendo. Não é por incrível que pareça, tudo é providência divina. Naquele dia eu estava em toda a minha capacidade. E o grupo de oração acontecia na paróquia Nossa Senhora das Graças, no Anistela. E acabou o grupo, os jovens foram comer uma esfirra ali no ponto da esfirra da Vila Dirce. Só que tinha tanto jovem que não coube no ponto da esfirra. Então o que eles fizeram? A gente desce para o parque e come as esfirras lá. E eu estava com um colega, conversando, falando do próximo rolê, das minas que nós estava pegando e tal. E aquele bate-papo nosso ali, aquele bate-papo cringe, eu estou falando as palavras que hoje é cringe, né? Algumas coisas são cringe. E é vocês que falam isso, tá? Que eu sou cringe. E eu estava ali conversando com meu amigo, e chegou aquela multidão de jovens, com violão, todo mundo alegre, todo mundo feliz. Sentaram do meu lado, num banco do lado, no parque. Eu falei pro meu amigo, mano, esse bando de louco, velho. O que esse bando de louco tá fazendo aqui, velho? Nós tava trocando uma ideia da hora aqui, os caras vêm aqui ficar tocando. Meu amigo falou, não, vamos sair daqui. Eu falei, que sai daqui, que tem que sair daqui é eles. Nós tava aqui primeiro. Tá louco? Vamos ficar aqui, vamos falar mais alto que eles. Todo bravo, nervoso ali. A primeira ação daqueles jovens foi, ô irmão, quer um refrigerante? Me deram um refrigerante. Não quero, não, pega aqui. Depois veio com a esfirra. Depois começaram a louvar, chamaram a gente para louvar. E ali eu fui
No final eu estava lá, ó, com eles ali, ó, todo com vergonha, né? Era maconheiro, bebia todas, estou lá com os caras balançando o braço. Que isso? Fui embora. Eu namorava uma pessoa que a irmã dela conhecia o grupo de oração. E um mês depois daquele momento ali, que eu tinha sido convidado por aqueles jovens, ela me chamou para ir numa vigília com ela. E eu fui. Eu cheguei naquela igreja e todos aqueles jovens que estavam no parque estavam lá. Eu falei, meu Deus do céu, todos eles aqui, vou ficar aqui, né, escondidinho. Mas quando eu entrei na porta, eu falei, nossa, você que estava lá no parque, você veio aqui. Quando acabar, eu vou te levar lá na frente. Eu falei, putz, queria ficar escondidinho aqui, mas tudo bem. Aconteceu ali aquele momento de oração, os irmãos louvando a Deus. E eu tive uma experiência com aquele grupo de oração, né? Tanto que os irmãos da Renovação Carismática, eles têm um parafuso solto na cabeça. Eu falo porque eu sou de lá, então eu tenho esse parafuso solto também. E eu não conhecia nada, então os irmãos rezando, aí a irmã falava assim, o Espírito Santo está voando sobre este lugar em forma de pomba. E eu olhava e falava, não tem nada, essa veia está louca, mano. Essa veia está louca, não tem nada voando aqui. E aí daqui a pouco um irmão repousa no Espírito, bateu a cabeça no banco, eu falei, morreu? Esse morreu. Aí eu olhei, falei, eu vou ficar olhando para ver se ele vai levantar, e ninguém foi ajudar. Fiquei olhando. Ele levantou e continuou louvando a Deus. Eu falei, caraca. Só que eu saí daquela vigília pensando o seguinte: toda a alegria que eu busco lá fora, essa galera tem aqui dentro. Eu olhei para aqueles jovens e falei, eu quero segui-los. Eles são um bom modelo para mim. Meninos que estudavam na mesma escola que eu, e que eram de determinado jeito, porque caminhavam com o Senhor e eu não sabia. Então, começo a fazer aquele processo, participei daquela vigília, e aí no ano seguinte ia começar a crisma, então eu não tinha feito crisma, não tinha feito primeira Eucaristia. Aquela minha namorada me convidou para fazer crisma com ela, eu fui, a gente terminou depois, eu continuei na crisma. Eu era o aluno mais dedicado da crisma, mas o que sempre estava fedendo a cachaça. Porque eu ia para a balada, bebia todas, chegava às 6 horas da manhã em casa, tomava um banho, ia para a missa com o Monsenhor Paulo Link, sentava, dormia 1h30 de missa, eu dormia. Depois ia para a crisma. Foi esse o meu processo de caminhar com o Senhor. Eu era o aluno mais dedicado da crisma. O professor perguntava, eu sabia tudo. Mas naquele momento estava passando o efeito do álcool ali, enquanto eu estava conversando com ele na crisma. Então, eu olhava para aqueles irmãos que fizeram tudo despretensioso. O irmão chegou para me oferecer uma esfirra, um refrigerante despretensioso. Porque ele tinha um amor de Cristo no coração dele, ele queria que eu fosse transformado, que eu fosse amado. E nós aqui, se queremos ser modelos, temos que fazer tudo despretensiosamente. Tudo. Em todos os nossos relacionamentos. Seja eu hoje com a minha esposa, fazer alguma coisa querendo outra em troca, negativo. Alguém já ouviu a palavra kenosis? Eu falei no começo. Kenosis significa esvaziar-se de tudo. Esvaziar-se. A kenosis de Jesus. A kenosis de Jesus foi essa. Sendo ele de condição divina, esvaziou-se de tudo e de si mesmo. Essa foi a kenosis de Jesus por amor a nós. Ele sabia que eu ia pecar, que você ia pecar. Sabia que muitas vezes eu ia errar. Mas mesmo assim ele se entregou. Ele poderia ter desistido.
ele já previu o futuro. Ele ia falar, nossa, esse Diogo, mesmo depois de convertido, ainda continua pecando. Mas eu amo tanto que eu daria a minha vida por ele de novo. Jesus daria a vida por você de novo. Só que, uma vez ouvindo isso, a gente precisa mudar. Estou falando para vocês, e aí todo pregador fala isso. Eu estou falando para vocês, mas o ouvido mais perto da boca é o meu aqui, ó. Mas eu ouvi essa palavra muitas vezes me convidando a ser modelo. 2009, 10, 11, 12. Muitas vezes eu ouvi essa palavra. Até hoje eu ainda estou buscando tentar ser modelo para alguém. Se pelo menos para o meu filho eu conseguir, já está de bom tamanho. Mas se nós queremos ser modelos também na caridade, temos de fazer tudo despretensioso, sem querer nada em troca. Comece fazendo em casa. E aí, se você conseguir acordar mais cedo que sua mãe, seu pai amanhã, faz um café da manhã para ele. Se você não sabe, vai falando assim, mãe, me ensina a fazer um café. Me ensina, que aí um dia você pega eles lá e faz um cafezinho da manhã, daquele jeito. Talvez você vai ter que usar o cartão do pai e da mãe para ir comprar o pão, mas tudo bem. Ou você usa a mesada, se ele te dá ou não. Vai pedindo, todo dia você pede um dinheirinho para guardar, para fazer esse café da manhã especial. Mas faz despretensioso. Dá um abraço despretensioso, sem querer nada em troca. Faça tudo com amor, tudo com caridade. Para que, no fim, quando o perfeito chegar, que é Jesus, o imperfeito que existe em nós apareça. E aí sim nós seremos modelos perfeitos de Cristo. E aí, voltando para Timóteo, que continua dizendo assim, na caridade, na fé, e aí agora nós vamos falar de fé. E fé, talvez você já tenha ouvido que fé é acreditar naquilo que não se vê. Fé é acreditar naquilo que nós não podemos ver. Fé é uma graça especial que Deus nos dá para nós acreditarmos nele. E quando Jesus fala para... Meu Deus do céu, esqueci agora. Que tocou em Jesus. Tomé. Obrigado, irmãos. Falei na quinta-feira passada sobre Tomé e no mesmo dia eu esqueci o nome. Quando Jesus está ali falando com Tomé, ele vira para Tomé e fala assim, você é feliz porque tocou, mas bem-aventurados são aqueles que acreditarem sem terem visto e sem terem tocado. Então, nós... Você viu as feridas de Jesus e tocou? Não. Não? Você viu? Não. Então nós somos bem-aventurados. Só que ter fé é também tentar viver como Jesus. Eu também não toquei. Eu toco na missa, quando eu comungo, eu toco em Jesus, Jesus toca em mim. Mas como Tomé enfiou o dedo, às vezes o dedo dele atravessou a mão de Jesus assim, que estava a ferida aberta, para acreditar. Não fiz isso. E aí o catecismo diz o seguinte sobre a fé. A fé é uma graça. Quando São Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus lhe declara que esta revelação não lhe veio da carne e do sangue, mas de meu Pai que está nos céus. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural, infundida por Ele. Para que se preste esta fé, exigem-se a graça prévia e adjuvante de Deus e os auxílios internos do Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Cristo é o Senhor sem ser no Espírito. Está na Bíblia isso. Então,
O Espírito Santo vem em nosso auxílio, e aí a fé como virtude que nós lemos aqui no catecismo, vem para nos ajudar a viver, a ser modelos. Como que eu vou ser modelo sem acreditar que Jesus é Jesus? Que Ele veio morrer para me salvar e para me amar? Não tem como. Então, o Espírito Santo, que me é dado de forma gratuita, e aí aquele que não é batizado corre para ser batizado, já vai ver quando que vai ter o próximo batismo aqui, já vai correr para ser batizado, porque o Espírito nos é dado no batismo. Nós somos lavados dos nossos pecados, somos transformados. Na pia batismal, morre o homem velho e nasce o homem novo. E esse Espírito nos é dado todos os dias. Se nós levantarmos o braço aqui, nós cantamos antes de começar aqui. Se nós levantarmos o braço e falar, vem Espírito Santo, ele vem. Porque lá em Pentecostes ele veio. Em Pentecostes, Atos dos Apóstolos 2, a palavra diz assim, ó: estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente desceu sobre eles, invadiu o lugar, desceu sobre aqueles homens o Espírito e pousou sobre cada um deles. Então o Espírito Santo desce também sobre nós. Graças a Deus, naquela vigília eu comecei a entender, e aí eu fui fazendo um caminho. Em 2009 fiz o retiro de primeira experiência do grupo de oração Raio de Luz. No retiro fui batizado no Espírito Santo, batismo de fogo. Senti a presença de Deus na minha vida, comecei a caminhar, que já não dava mais para viver sozinho. Eu nunca tinha vivido sozinho, porque Deus sempre esteve comigo. Mas naquele momento eu senti que Ele estava bem pertinho. E aí é algo que Santo Agostinho exclama tão lindamente: busquei em tantos lugares aquele que estava dentro de mim. Porque Deus está dentro de nós. No batismo nós temos essa graça de Deus tomar posse e fazer-se morada em nós. Então, quando nós temos ciência disso, nós vamos reconhecer que nós não estamos sozinhos. Vocês jovens têm sofrido de uma doença que assola o mundo há anos, mas este é o período que a juventude tem mais sido atingida, que é a depressão. Porque vocês se sentem sozinhos. Não, vocês não estão sozinhos. Você tem um pai que te ama, uma mãe que te ama, e aí, talvez com todos os defeitos que possam ter, o meu pai era alcoólatra, batia em mim, batia na minha mãe, batia nos meus irmãos, com todos esses defeitos, fazendo tudo isso, ele ainda me amava. Quando ele estava sóbrio, ele era o pai mais incrível do mundo. Nossa, maravilhoso. Mas quando entrava o álcool, se tornava uma fera. Mas amava. Eu não estive sozinho quando cresci. Quando conheci o Espírito naquele momento, passei também a não me sentir mais sozinho, porque o Espírito estava comigo. E a partir daquele momento, comecei a entender. Então a fé é isso, é sentir esse Deus que me dá a fé como virtude, e eu começo a praticá-la todos os dias. Senhor, o padre está falando ali, e aí eu vi o seminarista falando para um jovem ali sobre o milagre, os milagres eucarísticos. O padre está falando ali que está se tornando, o pão está se tornando corpo e o vinho está se tornando sangue, mas eu não acredito nisso. Eu quero acreditar, Senhor, me dá essa fé. O Espírito Santo vai te ajudar a começar a acreditar nisso. Padres que, mesmo ali, no momento da consagração, desacreditavam. E aí na hora que foi fazer a consagração, e o corpo e o sangue começaram a mudar de verdade.
o pão se tornar corpo. Depois procurem, vocês que são a era da internet, procurem os milagres eucarísticos. E vamos começar a entender a fé que vai nos ajudar a sair de todas as situações. Eu estou com depressão, Senhor, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Vai pedindo, o Senhor vai te tirando dessa sensação de solidão, de estar sozinho, de ninguém te amar. Jesus te ama e já é o suficiente. Se ninguém mais no mundo amasse, só o amor de Cristo já bastaria. A palavra de Deus diz assim, antes que no ventre fosse formado, eu já te conhecia. Então Deus já te amava antes que você nascesse. Antes que fosse formado no ventre, você já era amado por Deus. Não é possível que no mundo não tenha ninguém que nos ame. Porque Deus nos ama e isso já é o suficiente. Então, acreditar na fé, começar a sair das situações de pecado, de destruição da vida, de queda. E aí, a outra parte aqui que Paulo fala a Timóteo é: ninguém te despreze por ser jovem, ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar e de viver, na caridade, na fé, na castidade. Isso é polêmico quando a gente vai falar. Eu lembro que uma vez eu fui pregar no EJC, e aí quando eu fui começar a falar sobre esse assunto, eu já ouvi, vai começar. Irmãos, eu sei que é difícil viver a castidade. Fui jovem. Eu, quando comecei a namorar a Tainá, sempre, graças a Deus, no firme propósito de viver a castidade, antes de nós namorarmos, eu já tinha tido uma vida promíscua antes disso. Então eu já sabia, já conhecia as coisas. Só que pela fé, que eu acabei de falar, Deus me ajudou a mudar. Porque falar de castidade tem sido um mito. Não pode falar isso, tem que conhecer. Um dos pensadores aí que ajudou muito na revolução sexual foi Freud. Ele falava que o homem, ele é direcionado pelo prazer. Ele tem que fazer tudo aquilo que lhe dá prazer. Se dá prazer arrancar um braço, ele vai lá e arranca um braço. Era isso que Freud pensava. Então tudo que vai me dar prazer eu vou fazer, porque me dá prazer, eu vou ser feliz assim. Mas não é assim. Tem coisas que nos dão prazer, que se não estiverem no momento correto, vão me levar para o inferno. Castidade é algo que todos vivem. Os consagrados, sacerdotes, os casados, todos têm de viver. Não é um convite só para quem é solteiro. Não, todos vivem. Cada um de uma forma. E aí eu queria utilizar aqui do catecismo para falar com vocês sobre isso. Eu não gosto de vir falar dessas coisas sem base na igreja. Porque assim eu me sinto seguro. Para vocês não falarem assim, ele está falando ali porque ele já está casado já, e está tudo certo para ele. Não. É porque a igreja orienta como uma mãe orienta um filho, porque ela não quer nos ver sofrendo. Porque eu saía todos os finais de semana, como eu disse, bebia todos os dias. Eu saía com R$200 no bolso, todo sábado, para ir para uma balada. Bebia todos, ficava com 6, 7 mulheres num dia. Voltava para casa sozinho, sem dinheiro e com uma ressaca para passar o resto do domingo terrível. Tinha cometido vários pecados e precisava depois ter a minha alma transformada. Então, o catecismo fala o seguinte, no artigo dos 2337. A vocação à castidade. A castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa. E com isso, a unidade interior do homem
em seu corporal e espiritual. A sexualidade, na qual se exprime a pertença do homem ao mundo corporal e biológico, torna-se pessoal e verdadeiramente humana, quando é integrada na relação de pessoa a pessoa, na doação mútua, integral e temporalmente ilimitada do homem e da mulher. A virtude da castidade comporta, portanto, a integridade da pessoa e a integridade da doação. Quando nós falamos de castidade, não é porque a gente está falando, a igreja é velha para falar isso, já tem 2000 anos, já não é coisa de ser falado, não. Eu ouvi um evangélico falando isso num podcast. É Nicolas Ferreira o nome dele. Ele falava assim, ele é um vereador em Belo Horizonte, que ter relação com o outro é deixar um pedaço de si. Deixar um pedaço de si no outro. Quantos pedaços eu não deixei na minha vida promíscua aí, perdido pelo mundo? Quando você tem uma entrega total, é para a vida. No casamento, no matrimônio, acontece algo fantástico. Quando os esposos recebem a bênção. As almas se unem. Por isso que o padre fala, é um só corpo e uma só alma. É um só corpo. É um só corpo que se torna ali. Porque se une. É uma união espiritual gigantesca que acontece. E a entrega que tem de ser realizada, eu sei que talvez tem gente aqui, tem pessoas aqui que você tinha que ouvir isso falar em casa. Seus pais, é novinho, mas eu vou falar. O Tiago, quando me mandou mensagem, falou assim, irmão, pode falar, fique em paz. Então tá bom. Mas viver isso, viver a castidade, e aí a castidade em todos os tipos de relacionamento, tá? Porque para o homem casado, viver a castidade é ser fiel. E a palavra de Deus diz o seguinte, se só de olhar eu trouxer o sentimento para o meu coração, eu já pequei em adultério. Para nós que é casado, o negócio é pior. Eleva ao quadrado 1000 vezes. Porque é só de olhar, eu já atraí minha esposa. Então o negócio é sério. Então, viver a castidade para que nós possamos ser modelos. Modelo. Podia chegar aqui, isso trazendo uma hipótese não sendo casado, falar sobre isso, mas não viver isso. Falar para vocês, tem que viver isso, viver aquilo, isso e outro. Não, tem de viver. É difícil. Os hormônios borbulham. Está na puberdade. Mas é por isso que é sacrifício. É por isso que tem que ter fé. É por isso que tem que pedir a graça de Deus. Porque sem Deus a gente vai se sentir sozinho. E aí a gente procura alimentar a solidão com os prazeres que a carne pode nos dar. E não. Você sentir a doce presença de Jesus na sua vida, já vai alimentar o seu coração. E não tem coisa melhor do mundo do que você sentindo a sua alma sendo abraçada por Jesus. Esse simples fato de Jesus vir até você, abraçar. Se abraça agora. Se abraça, pode se abraçar. Abraça seu próprio corpo aí. Não, cada um se abraça, não vem abraçar um ao outro não. É gostoso se abraçar assim? Sentir um aconchego? Imagina o Espírito fazendo isso com você. Tem uma música do Tony Allison que quando eu ouvi a primeira vez eu chorei tanto. A música fala assim, sinto teu perfume perto de mim. Sentir o perfume é porque a pessoa está muito perto.
está abraçada. Sinto o teu perfume perto de mim. Ó, sei que os teus olhos, estou tentando lembrar a música aqui, tá? Sei que os teus olhos estão a me olhar. Sinto o teu perfume perto de mim. Então, os teus olhos estão a me olhar. Se está me olhando, é porque está perto. Se eu estou sentindo o cheiro, é porque está muito perto. Tudo bem que tem gente que passa perfume que está lá na rua, você sente. E ele, relatando que essa música ele escreveu num dia que ele estava rezando no quarto dele, e ele sentiu mesmo o perfume de Jesus assim no quarto dele. Ele já estava 7 horas rezando. Então o nível de intimidade, 7 horas rezando, já estava grande já. E ele começou a cantar: sei que os teus olhos estão a me olhar, sinto o teu perfume perto de mim, Jesus. Então, viver isso, viver a intimidade com Jesus, se guardar para um momento especial. E aí o catecismo continua dizendo assim, no artigo 2345, a castidade é uma virtude moral, é também um dom de Deus, uma graça, um fruto da obra espiritual. O Espírito Santo concede o dom de imitar a pureza de Cristo, aquele que foi regenerado pela água do batismo. Imitar a pureza de Cristo. Sede santos como meu Pai no céu é santo. Ser modelo seguindo o exemplo de Jesus. Só nos é dado pelo Espírito Santo. É só o Espírito Santo que pode dar isso a nós, irmãos. É só o Espírito Santo que pode regenerar a nossa vida, transformar, mudar a nossa forma de pensar. Eu posso ficar aqui falando, vocês podem ter 15 semanas aqui da juventude. Todos os dias alguém pregando uma coisa diferente. Mas se o coração não estiver aberto para aquilo que Deus quer realizar na sua vida, não vai acontecer. Naquele dia, naquele fatídico dia que eu estava naquele parque, eles me pegaram desprevenido. Olha que bom, Deus pega a gente desprevenido. E aí eu fui para aquele retiro. O Espírito Santo veio e agiu na minha dificuldade, porque eu tinha tido um problema na semana. O Espírito Santo agiu ali. Eu fui batizado no Espírito Santo naquele dia. Você lembra que eu falei que eu chamei aqueles caras de louco que estavam lá no parque cantando? Quando o Espírito Santo desceu, me tornou mais louco. Eu fui fazer missão na praia, Jesus no litoral. Fui evangelizar o povo que estava tomando caipirinha e de sunga. Mas se eu falei que aquele povo era louco, eu era o quê? Mas é tudo graça do Espírito, irmãos. O Espírito Santo pode mudar a sua vida hoje, mas você tem que querer isso. Você tem que desejar isso. E se você deseja, e se você quer isso, eu te convido a ficar de pé agora para nós rezarmos um pouco. Você sabe onde o Espírito tem que mudar. Eu não faço a mínima ideia e também não quero saber. Porque quando eu sabia o que o Espírito queria mudar em mim, eu falava para Ele. Se você quiser falar em voz alta, você fala. Mas se você quiser falar na intimidade do seu coração, feche seus olhos agora e vai falando: Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a mudar tal situação na minha vida. Me ajuda, Espírito Santo. Se você precisa viver a castidade, se é uma luta, se a partir de hoje tomar esta decisão, me ajuda, Espírito Santo, a viver este propósito. Me ajuda, Espírito Santo, a ser obediente, a ser modelo, porque eu quero ser um jovem cristão no mundo, lutando contra o mundo. Eu quero ser um modelo. Eu não quero ser mais desprezado. Eu quero viver de fato a experiência com Deus nesta noite. E ser modelo de cristão.
ser modelo de jovens, para atrair outros jovens para a igreja, para atrair outras vidas para a igreja. Me ajuda, Espírito Santo, pois eu necessito desta graça. Eu necessito, Espírito Santo, ser transformado nesta noite, ser tocado nesta noite por Ti. Vem, Espírito Santo, tocar em mim. Vem, Espírito Santo, inflamar o meu coração. Vem, Espírito Santo, me dar a graça de seguir os passos e o exemplo de Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, transformar a minha vida. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, me dar a graça de viver uma experiência nova contigo. Vem, Espírito Santo de Deus. Eu necessito desta graça, Senhor. Eu necessito, Espírito Santo, desta experiência. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito transformador. Vem realizar em mim, Senhor, as Tuas maravilhas. Eu quero, Espírito Santo. Eu preciso, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo. Nós sabemos que Tu estás presente neste lugar, por isso vem repousar sobre nós. Vem repousar sobre este jovem, sobre todos que estão aqui nesta igreja, nesta noite, Espírito Santo. Eu Te peço que venha realizar em nós as Suas maravilhas, realizar em nós as Suas graças, ó Espírito de Deus. Vem nos batizar como batizou aqueles homens que estavam no cenáculo e eles foram transformados. Pois nós queremos, Espírito Santo, ser transformado por Ti nesta noite. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem realizar em mim, Senhor, as Tuas maravilhas. Espírito de Deus, vem hoje em nós, realizar o Teu querer, transformar nosso viver. Espírito de Deus, vem hoje em nós, realizar o Teu querer, transformar nosso viver. Espírito, vem derramar a Tua graça, vem transbordar, vem Espírito se manifestar, vem realizar a promessa em nós. Espírito, vem derramar a Tua graça, vem transbordar, vem Espírito se manifestar, vem realizar a promessa em nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.